falada. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. A sua Bíblia, eu não sei se eu concluí dos visitantes, muito bem-vindo aqui à casa do Senhor, nós te amamos muito. Eu não sei se você ganhou a balinha, mas se você não ganhou a bala no próximo culto, você venha novamente, você vai ganhar uma deliciosa bala que nós confeccionamos para você que é visitante. E o tema da mensagem de hoje, a gente vai falar sobre o coração. O coração, ele é enganoso. Se for possível, já pode colocar aí, por favor. O coração é enganoso. Os evangelhos, um desses livros chamado Lucas, o autor Lucas, eu gostaria que você abrisse no livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 14 ao 24, nós leremos aqui, e pretendo ser bem breve, mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção na ministração da palavra nessa noite. Ele é enganoso. Se for possível, Lucas capítulo 22, 14 ao 24. Os evangelhos, um desses livros chamado Lucas, o autor Lucas, eu gostaria que você abrisse no livro de Lucas, no capítulo 22. Todos acharam? Se alguém se encontra aí, está visitando aí do seu lado, compartilhe a palavra de Deus com ele. Vai lá, leva a Bíblia para ele, compartilhe a palavra de Deus com algum visitante que está aí do seu lado, que não trouxe a Bíblia. Leiamos. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, e havendo dado graças, disse: recebi e reparti entre vós, pois vos digo que, de agora em diante, não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes disse, e lhes deu, dizendo: este é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Agora veja que coisa impressionante essas palavras de Jesus. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas aquele por intermédio de quem está sendo traído. Então começaram a indagar entre si sobre quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Do jeito que você está, gostaria que você fechasse os teus olhos. Eu gostaria de orar com vocês. Pai querido, obrigado por estarmos aqui nesta noite maravilhosa. Ó Deus, nessa noite que nós tiramos para vir à casa do Senhor, a igreja está linda hoje. Ó Pai, que o Senhor possa falar em nossos corações. Ó Pai, às vezes a gente vem para a igreja com desejo de ouvir aquilo que nós queremos ouvir, mas muitas das vezes quando a gente chega aqui na igreja, o Senhor tem uma palavra diferente no qual nós precisamos ouvir. Ó Pai, então eu estou desejoso, o coração receptivo para ouvir a sempre viva palavra do Senhor aqui nessa noite. Então fala comigo, ó Pai, uma palavra no qual eu preciso ouvir e que eu venha sair daqui edificado nessa noite. Ó Deus, voltar para o meu lar diferente da forma que eu cheguei aqui. De repente eu cheguei aqui, ó Pai, triste. Muitas pessoas chegaram aqui triste, com vontade de nem vir para a casa do Senhor, com vontade, com desânimo. Mas, ó Deus, aonde o Senhor está, a alegria também reina. Por isso, ó Pai, que nós te pedimos nessa noite, fala em nossos corações, que a alegria, que a felicidade, ó Deus, venha reinar em nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a cena que nós vemos aqui no texto que nós lemos é uma cena que retrata a ceia do Senhor, chegando ali próximo à morte de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus, ele reúne os discípulos e vai fazer
a ceia, a última ceia. Assim como a gente reúne aqui uma vez no mês, nós nos reunimos, servimos a ceia e compartilhamos aí, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo. E essa cena aqui retrata uma reunião entre os amigos. Assim como a gente reúne aí nos grupos de celular, de célula, nos grupos de crescimento, que é uma reunião de amigos. Porque ali nós somos amigos uns dos outros. É uma reunião de amigos. Uma reunião que a gente faz na nossa casa com os nossos amigos. A gente vai servir algum alimento, a gente vai servir algum banquete, e nós convidamos os amigos para estar ali. E o Senhor Jesus, ele participa dessa ceia. E qual é o mal nessa questão de convidar os amigos que estavam sempre com ele e participar dessa reunião? Irmãos, aqui por trás daquela inocente reunião, não tem assim nenhum problema em si. É uma confraternização, e numa confraternização existe o quê? Misturas de sentimentos e propósitos. Mas especificamente nessa reunião, existem sentimentos egoístas e existem propósitos egoístas. E revela um monstro que todos nós carregamos. Sem muitas das vezes nós sabermos, nós carregamos monstros. E isso traz à mente de dois gestos na cultura que nós aceitamos como símbolos de companheirismo. Na igreja ou qualquer lugar que você for, normalmente nós nos cumprimentamos com um gesto de confiança da outra pessoa. Que gesto é esse? A paz do Senhor Jesus, a gente faz o quê? Nós estendemos as mãos. Quando a gente vai cumprimentar os nossos amigos, da mesma forma. E quando é muito íntimo e quando está muito com saudade, além de cumprimentar, a gente acaba dando um abraço. Não é verdade? Alguém já deu um abraço em alguém aqui hoje? Amém? Glória a Deus. Mas com essa... nos cumprimentavam, abraçavam uns aos outros, alguns se beijavam com respeito, porque a nossa cultura, se um homem beijar outro homem, a gente tem um preconceito enorme, mas no judaísmo, ali tem essa cultura de beijar um ao outro. Jesus, ele foi traído por um símbolo do beijo. Olha, quando eu chegar perto dele, porque eles não conheciam Jesus realmente, eles confundiam. Quando eu chegar perto dele, eu vou cumprimentar e vou beijar. Esse que eu beijar, esse é Jesus. Mas voltando aqui, na nossa cultura nós cumprimentamos. Mas, você sabe por que as pessoas se dão as mãos quando se cumprimentam? Você sabe de onde eles tiraram esse cumprimento de símbolo de amizade, de símbolo de carinho? E se a gente não cumprimenta, as pessoas ficam com raiva, né? A pessoa nem me cumprimentou hoje. Nem apertou minha mão. E quando a pessoa aperta a mão, só estende a mão e não dá aquele aperto gostoso, a gente fala assim, essa pessoa está meio estranha comigo. Porque eu dei a mão para ele, ele nem me apertou direito. Mas a gente cumprimenta as pessoas assim. Mas o dar-se as mãos, ela foi criada na Europa. Mas ele tinha um significado bem contrário do que a gente tem hoje, de cumprimentar um ao outro, de há muito tempo a gente não vê, de símbolo de confiança. Na época, na Europa, as mulheres não faziam esse cumprimento, apenas os homens. Mas por que eles tinham esse cumprimento de dar as mãos? Era simplesmente para ver se o outro estava desarmado. Eu vou apertar a mão dele, eu vou me cumprimentar, e eu vou ver se ele está desarmado ou não. Ou seja, é bem diferente do qual nós cumprimentamos hoje. Naquela época era desconfiança.
Eu vou apertar a mão dele porque eu estou desconfiando dele, porque eu não confio nessa pessoa. Eu estou verificando se ele está desarmado. E vocês sabem aquele som famoso tim-tim dos copos? Por que as pessoas sempre brindam os copos? Esse brinde, se brindar. Vamos brindar aqui na festa de Natal. As pessoas brindam um copo e acham que é normal aquilo ali, mas tem um fundamento. Eles brindavam o copo na Europa, que eram 2 cumprimentos importantes, que era o cumprimentar das mãos, e o brindar dos copos, o das taças. Era porque eles chegavam ao outro, cumprimentavam a mão, estava desarmado. Agora nós vamos brindar e coloca um pouquinho daquilo que estava tomando num copo do outro, para quê? Para saber se aquilo que estava tomando estava envenenado. Opa, há uma desconfiança aí. Então, se a pessoa não quisesse brindar, alguma coisa tinha. Tinha alguma coisa errada nessa bebida. Não, vamos brindar aqui, vamos colocar um pouquinho num copo do outro para saber se tem veneno. Agora, depois de verificar que esse homem estava desarmado, as pessoas sentavam-se à mesa e antes de comer, eles faziam isso. Sabe? Batiam os copos a fim de colocar um vinho no outro para proteger-se de qualquer tentativa de envenenamento. Assim são os seres humanos, irmãos. Os seres humanos, até por trás dos gestos bonitos, escondemos propósitos escusos que às vezes escapam do nosso controle. Às vezes as pessoas nos cumprimentam hoje, realmente, nos dão um abraço. Mas qual o propósito desse cumprimento? Qual o propósito desse abraço? Será que realmente essa pessoa me ama? Será que realmente essa pessoa está me dando esse aperto de mão caloroso, esse abraço, esse beijo caloroso, mas com pensamentos ruins? E nessa noite a gente vai ver que os discípulos estavam ali juntamente com Jesus. E naquela noite, Jesus foi traído, numa ceia de confraternização. Numa ceia, numa festa, onde estava tendo um banquete ali. Não um banquete assim dos reis, mas estava tendo uma confraternização e Jesus, ele é traído naquela ocasião. Irmãos, pode haver momento de mais calor humano, companheirismo e amor na hora da refeição? A hora da refeição é a melhor hora que tem. A hora da refeição, a gente reúne. Quando as pessoas convidam a gente para ir na casa, que te convida para ir numa casa, irmãos, por mínimo que seja, simples que seja, você vai ser servido por um café ou por água. Mas as pessoas, quando nos convidam, eles preparam o melhor que tem. E nos servem. Simbolizando o quê? Que essa pessoa é bem-vinda ali. Simbolizando que ela é amada. Quando você gosta de alguém, você não fica feliz, sabe? Por tê-lo somente na mesa. Quando você ama uma pessoa, você fica feliz, na verdade, por tê-la à mesa. Quando você ama alguém, você quer que ela esteja próxima a você. Eu percebo algumas pessoas na igreja, as pessoas, em qualquer lugar, a gente sempre tem aquelas pessoas que são mais íntimos uns dos outros, eles sempre chamam alguém para ali, para um restaurante, faz alguma coisa na casa de um, faz na casa do outro. Isso é bacana, isso é legal. Porque as pessoas, elas querem ficarem juntas. As pessoas querem ficarem próximas umas das outras quando a gente gosta. Mas quando a gente não gosta, nem convite a gente recebe. Ou faz o convite. Sabe? Imagine agora esse quadro, irmão. Jesus está ali, com aqueles discípulos. O momento mais crítico da história dele estava para acontecer. O momento mais crítico da história estava para acontecer. Jesus está prestes a ir para o Calvário. E Jesus chama os discípulos e fala para ele: olha, eu quero avisar vocês que hoje será a última ceia. Fala comigo, a última ceia. Jesus reúne os seus melhores amigos, 12. Até então, naquele momento, eram 12. 12 amigos. Para Jesus, todos eles eram amigos dele, esperando deles alguma palavra de conforto.
Agora imagine só, meu irmão, o Wellington, num quadro, talvez, dando um exemplo de um quadro assim, sei lá, prestes a morrer, e as pessoas estão ali me acalentando, e nos hospital, e na minha casa, assim como a gente faz com os nossos amigos, as pessoas que a gente ama, e trazendo uma palavra de conforto. E Jesus estava ali e falou para ele, ó, eu estou partindo, eu vou morrer. Mas os discípulos parece que não estavam nem aí. Parece que não tinha ainda caído a ficha na cabeça dele que Jesus iria partir. Existe algo errado nessa ocasião, porque todo mundo está em silêncio, ninguém fala nada, e de repente Jesus rompe aquele silêncio e fala assim, ó, um de vocês, um dos 12, há de me trair. Irmãos, quando Jesus fala assim, começa a olhar um para o outro, será que sou eu? Será que é o irmão? Será que é alguém que vai trair Jesus? Quem será que vai trair Jesus? Aí todos começam a olhar um para o outro, porque ninguém sabia quem iria trair Jesus. Somente Jesus sabia. Jesus sabia, mas os discípulos não sabiam. Quem seria capaz de fazer algo semelhante com Jesus? Dos 12 que estavam ali, as pessoas participaram de tudo que Jesus tinha feito, dos milagres, das maravilhas que Jesus fez. E eles ficaram assim, bem, vamos dizer, cabuloso. Fala, quem será que vai trair Jesus? Será que alguém pode trair Jesus no nosso meio? Uma pessoa tão boa? Poxa, se fosse uma pessoa ruim, que fizesse o mal, uma pessoa que trouxesse morte, mas essa pessoa só traz vida, onde que ele chega tem coisa boa. E eles começaram a olhar para eles, um olhando para o outro, mas Jesus fala assim, a mão do traidor está comigo à mesa. E todos ao mesmo tempo, retiraram rapidamente a mesa. Poxa, sou eu que vou trair. E todos rapidamente tiraram a mesa, mas quem seria capaz de trair Jesus? E vocês conhecem a resposta. Vocês conhecem a resposta. Mas de repente acontece algo estranho. O ritmo da conversa toma outro rumo. E os discípulos começam a discutir entre eles. Jesus falando que alguém ia trair, Jesus falando que ele ia morrer. A conversa vai para outro, toma outro rumo. E eles começam a discutir quem seria entre eles o maior com Jesus. Não, eu sou o maior. Não, você vai ser. Não, eu que vou ser o maior. Eu que vou ser ali ao lado de Jesus. Quando ele começar a governar, eu vou ser o maior ao lado de Jesus. João Marcos, ele relata no seu texto, na sua visão, de que quando eles estavam caminhando, e começaram no caminho a discutir quem seria o maior entre eles. Mas em Lucas, ele relata na mesa ali do partilhar, na última ceia. E imaginamos agora aquela discussão, e eles diziam, quando a campanha eleitoral de Jesus acabar, não são assim? Na área da política? Quando o meu vereador ganhar e o meu prefeito ganhar, oxe, eu tenho uma vaga garantida. E assim eles pensavam. Eu vou ser ali o secretário, eu vou ser o braço direito do homem, porque ele vai governar. Como essa triste cena, meu irmão. Jesus falando que iria partir, Jesus falando que alguém iria trair, e eles discutindo quem seria o maior, quando Jesus fosse governar. E os discípulos estavam apavorados, sabe, provando na verdade, que apesar de serem melhores amigos de Jesus, ter vivido ao lado dele, apesar de ter ouvido os seus ensinamentos, os seus milagres, eles não tinham uma mínima noção daquilo que Jesus iria fazer. Embora estivesse vivido ali 3 anos e meio com Jesus, eles não tinham a mínima noção o que estava para acontecer com Jesus. Então Jesus, assim, mal compreendido, triste, eu ficaria triste. Jesus ficou triste. Até mesmo no Getsêmani, quando ele leva os discípulos, ele fala assim, olha, ficai aqui, que eu vou orar, e Jesus orando, e a Bíblia fala que ele começou a chorar lágrimas, o seu emocional estava muito abalado. Tem um livro do Augusto Cury que ele retrata exatamente essa angústia de Jesus, e é bacana quando se lê.
esse episódio de Jesus, essa cena, a pessoa chegar nesse ápice de começar a sair sangue por causa do seu emocional, estava no extremo. E ele chega para os discípulos dormindo, os discípulos não estavam, parece que nem aí para ele. Mas a gente vê a continuação no versículo 25 que fala assim: os reis dos povos dominam sobre eles, mas vós, discípulos, não vão ser assim, vocês não serão assim, pelo contrário, o maior entre vós seja o menor. E aquele que dirige, como o Felipe estava dirigindo o ônibus aqui, tem que tirar a carteira primeiro, que dirige muito mal, seja com o que serve. Olha, aquele que dirige, serve como que serve. E aquele que quer ser o maior, seja o menor. Jesus fala para os discípulos: olha, não seja assim com vocês. Aquele que está servindo aos seus discípulos, humilhando-se até a morte de cruz, olha, eu sou o rei, mas eu vou humilhar, eu vou ser morto, eu vou humilhar. Filipenses capítulo 2, versículo 4. A humilhação de Jesus. Irmãos, que triste, nós precisamos de uma palavra de ânimo a eles. Mas eles estavam discutindo quem seria maior. Muitas vezes passa esse sentimento na minha vida. Pode ser que passe esse sentimento na sua vida também. Quem é o maior no reino de Deus? Quem é o maior na igreja? Quem é o maior no ministério? Quem é o maior no trato, no servir? Mas na verdade não se trata disso. Eu falei aqui, na terça-feira, se eu não me engano, que o reino de Deus é todo o contrário. É bem diferente daquilo que nós pensamos. Multiplicar no reino é dividir. A gente divide para multiplicar. A célula é assim, um grupo de crescimento é assim. Nós dividimos para multiplicar. Olha, tem um grupo ali, um grupo de crescimento abençoado. Cresceu. Cresceu? Tem um, né? Então, agora nós vamos dividir. Aí divide em 2. O que aconteceu? Era 1 e agora são 2. Ó, mas o ano que vem, os 2 cresceram. Então nós vamos dividir. Nós vamos dividir. Agora é 2? Não são 2 mais. Agora são 4. No reino de Deus, o grande tem que ser o menor. No reino de Deus, o mais é menos. E o menos é mais. Você quer ser grande no reino de Deus, meu irmão? Quem você quer ser grande no reino de Deus, diga amém. Humilhai-vos perante a mão de Deus, perante o Senhor. No momento certo, Ele vai te exaltar. E o mestre não acabava de predizer que um deles iria trair? O mestre acaba de falar para eles: alguém vai me trair aqui. E agora, como está a discussão? Como está a discussão? Todos eles estavam o quê? Cumprindo a predição. Estavam provando que todos eles tinham traído a Jesus. Não só Judas o traiu, mas todos eles de alguma forma traiu Jesus. Todos eles de alguma forma traiu a Jesus. Judas, ele pegou ali as moedas e tal, vendeu, traiu Jesus. Mas todos eles de alguma forma traiu a Jesus porque eles não estavam interessados na causa de Jesus. Pobre ser humano. Às vezes nós, irmãos, nós não percebemos e acha que está fazendo o melhor, no entanto, nós vivemos machucando as pessoas mais próximas de nós. Nós vivemos machucando pessoas queridas, com o nosso trato, com aquilo que nós falamos, com o nosso jeito. Assim os discípulos feriram a Jesus. Eles traíram a Jesus. Talvez por isso Jeremias declara: misterioso é o coração e perverso, quem o compreenderá? Eu coloquei uma figura bem aqui atrás, um coração partido. Um coração partido tentando ali recuperar o coração ferido com, a gente chama de band-aid. É isso mesmo? Coração é enganoso. Existe, irmãos, até gente que se diz cristã e quer o melhor para a igreja de Deus, no entanto,
vive vivendo uma discussão, vive vivendo uma discórdia, não entra na visão, não entra naquilo que Deus tem preparado para nós, e vive uma vida assim. Diz que é cristão, mas discute, briga, vive dando calote nas pessoas, compra e não deve, melhor, compra e não paga. Obrigado, Felipe. Compra e não paga, e por aí vai, e se diz cristã, e a gente fica meio com vergonha de falar para as pessoas, ó, eu sou cristã, e a pessoa, por quê? Irmãos, ou nós somos ou não somos. Como você explica isso? Os discípulos interpretaram mal a Jesus e torceram sua verdade, mas apesar disso tudo, Jesus ele fez uma declaração. Leia comigo, no mesmo livro de Lucas, capítulo 22, agora no versículo 28. Olha o que Jesus fala assim com ele. E eu fico maravilhado. Às vezes a gente passa o olho assim em algumas mensagens bíblicas e a gente não percebe as entrelinhas. Nós não percebemos o que é importante. Mas olha só o que Jesus fala para os discípulos. Vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Fala comigo, tentações. Vós sois o que tem permanecido comigo nas minhas tentações. Os discípulos tinham traído Jesus? Tinham. Mas será que essa declaração do mestre, será que é um sarcasmo? Será que envolvia uma ironia? Será que Jesus faria isso com os discípulos? De maneira nenhuma. Jesus não usa de ironia com as pessoas. Quando em João capítulo 3, versículo 16, fala que Deus amou o mundo, que Deus ele te ama, meu irmão, pode saber que ele te ama. Quando Jesus fala que ele te ama e que morreu por você, é exatamente o que ele fez, sabe? E continua te amando. Se fosse assim, você não acha que Jesus estaria certo? Talvez do ponto de vista nosso, do ponto de vista do ser humano, Jesus nunca poderia ser objeto de ironia, porque você é a coisa mais importante para ele. Meu irmão, você é a coisa mais importante para Jesus. Não existe outra coisa mais importante para Jesus do que você. Mas existem os anjos, mas você é mais importante do que os anjos. Quando os anjos pecaram, quando Satanás, Lúcifer pecou, ninguém vem morrer por eles. Mas quando cada um de nós pecamos, a Bíblia fala que existe um advogado, sabe, que está intercedendo por nós. Porque quando Deus olha para você, olha para mim, Ele não vê somente a mim, diretamente a mim. Existe uma pessoa, e o nome dele é Jesus. E quando eu peco, Jesus não olha diretamente para você, ou melhor, Deus não olha diretamente para você, Ele olha para Jesus. E quando Ele olha para Jesus, Ele não olha para o seu pecado, porque Ele olha em Jesus aquilo que Ele fez por você lá na cruz do Calvário. E é isso que Jesus está falando para os discípulos. Vocês estiveram comigo nas minhas tentações. Jesus prometeu para aqueles traidores, embrutecidos pelo orgulho, que em Lucas capítulo 22, versículo 29 e 30, ele diz assim: como o Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Mas como é isso? Aqueles discípulos não traíram você, aqueles discípulos não foram traidores, o Pedro não negou você 3 vezes, agora você vem e fala, Jesus vem e fala assim, ó, eu quero é você, Pedro, no meu reino. Meu irmão, eu não sei quantas vezes você pecou. Eu não sei quantas vezes você peca. Mas Jesus está falando para você, eu quero você no meu reino. Eu quero você no meu reino. Para que comais e bebais na minha mesa, no meu reino, e vos assenteis em tronos, para julgar as 12 tribos. Meu irmão, quando eu olho isso aqui, eu percebo que Jesus, Ele é maravilhoso. Jesus era maravilhoso. Pai, mesmo se eu pecar, mesmo eu aceitando Jesus como meu Salvador, se eu der um deslize, o Senhor continua me amando? Vira para o seu irmão e fala assim, Ele continua te amando. Ele continua te amando, meu querido.
Agora, uma coisa é certa, eu não posso ficar a vida inteira me consertando com ele. Eu tenho que acertar. Mas os deslizes da vida, Jesus, ele continua te amando, porque os discípulos negaram a Jesus. Os discípulos negaram a Jesus. Todos eles fugiram, meu irmão. Não teve ninguém que ficou ali próximo a Jesus, exceto o João, o discípulo amado, mas mesmo assim não sofreu o que Jesus sofreu. Então Pedro, respondendo pretensiosamente as suas falsas promessas, quando Jesus fala para ele em Lucas 22:31, Pedro, Simão, eis que Satanás vos reclamou para peneirar você como um trigo. Cuide-se, porque Satanás ele vai te peneirar. E que foi a resposta de Pedro para Jesus? Senhor, eu estou contigo, tanto na prisão como na morte. Foi um dos primeiros a correr, meu irmão. Senhor, olha, eu vou estar com o Senhor até na morte, na prisão. Quando os soldados chegaram ali, realmente, ele cortou a orelha do cidadão, do soldado chamado Malco. Jesus colocou a orelha dele no lugar, pegou a orelha ali no meio daquela terra e soldou a orelha dele no lugar, né? Isso é Jesus. Mas chegou uma hora quando o cerco se fechou, Pedro fez o quê? Correu. Pedro correu tanto, e ele começou a caminhar com Jesus, vendo Jesus de longe, e ele chegou em alguns lugares e falou assim, você é um dos seguidores de Jesus, você se parece com ele. Eu não conheço essa pessoa. Por 3 vezes, Pedro falou isso. Jesus olhou para Pedro com amor e lhe respondeu, versículo 34, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negará que me conhece, antes que o galo cante. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Que é isso, Deus? Jamais eu vou te negar. Meu irmão, quantas vezes nós temos negado a Jesus esse ano? Hoje, essa semana. Porque a gente não nega Jesus somente nas palavras. Eu nego a Jesus quando eu peco. Eu nego a Jesus quando eu sei fazer o bem e não faço. Quando eu omito, quando eu não compartilho a palavra do Senhor, também eu estou negando ao Senhor. Quando eu sou um cristão 007, só a minha turma que sabe que eu sou cristão, mas onde eu frequento ninguém sabe. Isso também é negar ao Senhor Jesus. Porque a Bíblia fala assim, aquele que negar diante dos homens, eu também vou fazer o quê? Eu vou negar diante do Pai. Você tem vergonha de mim? E aí na hora de entrar para as bodas do Cordeiro, você vai, não é assim que funciona. Por isso nós devemos falar assim, eu sou cristão servo do Senhor Jesus. Eu amo a Jesus. Quanto ama a Jesus, diga amém. Irmãos, depois desse quadro, Jesus e seus discípulos partem rumo às trevas daquela quinta-feira à noite, partindo para sexta-feira, e os soldados aparecem para prender o mestre. E os discípulos correm. Os discípulos correm. Eles sabiam como é que eram os soldados romanos. Vocês já viram filmes aí. Vocês sabem como é que eram os soldados romanos. E eles correm. Perna para quem te quer. Não é assim? Correram. Ah, querido. A distância entre o companheirismo e o aconchego da mesa e a covarde fuga em meio à escuridão, ela é muito curta. O aconchego da mesa é muito bom. Mas e na hora da tribulação? E na hora da angústia? E na hora da perseguição? Na hora que a igreja está uma bênção, todo mundo quer participar. Mas na hora da tribulação, na hora da angústia, na hora que não tem ninguém para te ajudar. É assim? Você e eu conhecemos essa história. Estamos aqui alimentando da palavra de Deus e daqui a 1 hora, meu irmão, veio o meu amigo, você não tem sequer ideia do que eu posso fazer ou está fazendo. Você e eu conhecemos essa história, a distância entre as nossas declarações de amor a Cristo, de amor à nossa igreja e as nossas verdadeiras ações ao longo da semana. A gente vem aqui no culto, a gente canta,
te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego o meu viver, por amor de ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti, e os meus, olha, direitos dou. É forte, irmão, as letras que a gente canta aqui na igreja. Mas percebe-se quando a gente sai dessa porta da igreja, não precisa nem chegar na segunda. Hoje mesmo a gente entra num pecado. A gente faz tanta coisa errada. Aí fala assim, o meu orgulho vou trocar, Senhor, pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti. Mas no meu orgulho não, Pai. Meu orgulho não entrega, Senhor, não. Eu entrego tudo. O meu casamento, no meu trabalho também não. Eu entrego algumas coisinhas para o Senhor. Mas o Senhor, Ele quer tudo. Tudo é dele. Na verdade, tudo é dele, mas Ele quer a sua decisão. Senhor, eu entrego tudo ao Senhor. Mas e durante a semana, será que a gente esquece de Jesus? Será que a gente esquece desse louvor bonito que a gente prega aqui? Você e eu sabemos, irmãos, que é fácil fazer promessas para a igreja. A gente é fácil fazer promessas para Deus. Deus não está nos vendo. Deus está longe. A gente acha que Deus está lá no seu sublime trono, realmente Ele está. Mas nós esquecemos que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ele está em todos os lugares. A gente esquece disso. Aí depois a gente chora por não poder cumprir as promessas que nós fazemos a Deus. Nós estamos pegando aí mais um final do ano. E o tema do ano que vem é o ano da multiplicação, eu mais um. E nós vamos fazer um desafio o ano que vem de pelo menos ganhar uma vida para Jesus durante um ano. Ou seja, é o ano bissexto? Não, né? Esse ano é um ano bissexto. Glória a Deus. Obrigado, Emanuel. É inteligente, parabéns. Mas o ano que vem tem 365 dias para ganhar uma alma para Jesus. Um desafio. E a gente faz promessa para o Senhor. Todos nós vamos entrar nessa visão. Senhor, eu preciso ganhar uma pessoa para Jesus. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou ganhar uma pessoa para Jesus. Quantas coisas que a gente falou para Deus. Nós prometemos para alguém, principalmente para o Espírito Santo. Alguns prometeram de ler a Bíblia toda. Mas chegou no carnaval, já desanimou. Quando chegou no livro da genealogia, que é um livro bacana, sabe? Fulano gerou o Cicrano, Cicrano gerou alguém, aí vai aquele negócio. Você fala assim, meu Deus, não vai acabar isso não. Mas é importante você saber. Presta atenção aqui, ó. Você e eu sabemos, irmãos, que nós fazemos promessas. Você e eu sabemos muito bem o que significa querer ser fiel a Jesus. Mas saber que depois de enfrentar uma solidão, as trevas, você sabe qual é o preço que precisa pagar para os seus princípios? Como às vezes covardemente cede ao dizer, eu nunca o conheci. E a gente vai, sabe, nos nossos, alguns lugares. Eu nunca conheci a Deus, não, eu não sou cristão. Lá na escola, na sala de aula, lá no jogo de futebol, poxa, eu não sou cristão. Lá no Free Fire, meu Deus, mas eu não sou cristão. Hã? É o jogo que está na moda. Eu não sou cristão. Mas e você, é cristão ou não? Você quer receber do Senhor Jesus no dia que Ele voltar? Fala assim, ó, você me negou. Lá no seu futebol, está lembrado? Jesus não se esquece de nada. Onisciente, tem todo o poder. Mas eu quero receber do Senhor assim, olha, vinde, benditos de meu Pai. Recebei por herança aquilo que estava preparado para você antes da fundação do mundo. Você quer ouvir isso de Jesus, meu irmão? Amém? Foi fraco esse amém, amém? Amém. Irmãos, assim como o Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, em Lucas capítulo 29, 22, 29 e 30, e vos assenteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso aqui, irmãos, é maravilhoso.
Os discípulos negaram a Jesus, mas ele confiou o reino para eles. Olha, vocês me negaram, apenas Judas foi lá e fez o que tinha que ser feito. Alguns dizem que ele se matou, mas vocês vão assentar no trono para governar as 12 tribos de Israel. Melhor, para julgar. Isso é maravilhoso. Porque nós, seres humanos, nós somos frágeis. Nós não conseguimos viver a nossa vida todinha corretamente. Em algum momento da nossa vida a gente pode dar um deslize. A gente pode titubear, a gente pode pecar. Jesus, ele olha para os discípulos e fala assim: vocês são traidores, embrutecidos, orgulhosos, incapazes de compreender a verdade, mas eu darei para vocês o reino. Mas como pode isso? Meu irmão, você acha que você é perfeito? Você acha que eu sou perfeito? Jesus, ele está chamando você mesmo. Assim como ele fez com os discípulos, todos eles traíram, eles pecaram, mas Jesus confiou neles o reino. Ai, mas será que pode isso, meu irmão? Pode, porque Jesus chamou ele, tratou deles. Farei vocês assentarem no meu trono. Para você, Pedro, que tenta fazer o bem e não consegue, para vocês, todos vocês que nunca entenderam nada, vos darei o reino. Pedro foi um cara difícil. Olha, para você, Pedro, que é um dos mais difíceis aqui, você vai ser a pedra. Não a pedra que é Jesus, mas a partir de você, o reino do Senhor Jesus, ele vai se expandir aqui na terra. Através da sua vida, milhares de pessoas vão encontrar com Jesus. Meu irmão, Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus está olhando pessoas imperfeitas, que se querem colocar à disposição. Eu nunca terei palavras para agradecer a Deus por sua paciência comigo. Quando a gente olha para dentro de nós e fala assim: Senhor, eu nunca terei palavra suficiente para agradecer a paciência que o Senhor teve comigo, para tolerar, e está tendo ainda, irmão. Ele não só teve, mas ele tem ainda. Sabe, irmão, o pior do pecado é aquele que destrói em você o desejo de voltar a acreditar na vida. O maior pecado é aquele que você não tem a oportunidade ou o desejo de que Jesus ele pode oferecer daqui para frente, pois Deus nunca deixa de amar ou acreditar em você. O amigo pode te abandonar, o pai pode te abandonar, a mãe pode abandonar, mas Jesus, ele nunca te abandona, independente daquilo que você fez ou está fazendo. Jesus, ele te ama e te convida. Se coloque de pé. Ele fala assim para você: se coloque de pé. Não é para você se colocar de pé ainda não. Muitos aí até está ligado no mistério. Mas ele te ama, meu irmão. Eu não sei do jeito que você está aqui hoje, se você falhou durante aí um tempo, mas ele continua te amando. Ele continua te amando. O melhor amigo seu pode te trair, porque traíram Jesus, que era tudo de bom, e nós. Mas Jesus não, meu irmão. Jesus não traiu os seus discípulos. Ele fez o contrário. Olha, eu vou morrer por vocês, e aonde eu estiver, vocês estarão comigo. Vamos aplaudir o Senhor? A gente vê, irmão, se percebe em diversos lugares do mundo, pessoas nos campos evangelísticos, sabe, essas cruzadas evangelísticas. Tem um livro bacana do Richard Bonk, ele tem um livro chamado Evangelismo com Fogo. As cruzadas de evangelismo que ele faz, não é 100 mil pessoas não, meu irmão, é 1,5 milhão de pessoas. Curas, fazia, né, faleceu, curas, milagres, milhares de pessoas aceitando Jesus, e mesmo assim a gente vê chorando, sentado nos auditórios, ouvindo o convite para começar uma vida nova, mas essas pessoas não conseguem acreditar que Jesus
pode perdoá-las e transformá-las. As pessoas acham assim, nossa, eu pequei muito, mas a Bíblia fala assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Meus irmãos, eu não sei a quantidade de pecado que você tem, ou que você cometeu, Jesus, Ele te ama, e aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. A graça de Deus é maior. Tem gente que não compreende a graça de Deus. Acha que Deus tem que punir a pessoa. Mas pelo contrário, Deus Ele te chama, Deus Ele te cura. É assim que Ele fez com aquele homem que estava ali, jogado no caminho. Passou o religioso. Foi? O religioso. Passou várias pessoas. Mas passou uma pessoa parecida com Jesus, que chama de o bom samaritano, que pelaquela época era um pecador. O samaritano. Você está vendo que o reino de Deus é tudo diferente do jeito que a gente pensa? Nós agimos com esses sentimentos humanos. Mas Jesus não. Ele tem um olhar diferente para você, meu irmão. Um de vocês há de me trair, diz Jesus. E quem não já o traiu Jesus alguma vez aqui, levante a mão. Assim, eu nunca traí Jesus. Tem alguém corajoso? Não, deixa eu levantar a mão. Tem alguém corajoso de levantar a mão? Assim, eu nunca traí Jesus. E no entanto, é com eles que o mestre quer formar o reino. São com essas pessoas que Jesus quer formar o reino. Transformar essas pessoas em agentes transformadores. Mas será um reino de traidores? Meu Deus, como pode isso? Irmão, graças a Deus que sua promessa não está fundamentada naquilo que nós somos, mas naquilo que Ele é. Nós traímos o seu amor, mas Ele é fiel para as suas promessas. Nós traímos Jesus, mas Ele é fiel para mudar a minha vida. E neste momento, nós estamos aqui bonzinhos, ou talvez tentando descobrir quem traiu Jesus. Mas se olharmos para dentro de nós, nós veremos que precisamos ficar quietos, nós vamos ficar assustados conosco mesmo. Porque as trevas de sentimento que nós sentimos são muitas. São muitas. Santo Agostinho, irmão, ele achava que sabia alguma coisa. Mas quando ele começou a ler o livro de Romanos, ele se converteu. Poxa, que coisa bacana. É o amor de Deus. E tem uma frase que eu gosto de dizer muito, né? Que ele achava que tinha matado o velho homem, ou melhor, ele achava que o velho homem tinha morrido afogado nas águas do batismo. Mas ele aprendeu que o danado sabia o quê? Nadar. É uma frase que ficou marcada comigo. Não quer dizer que o batismo vai fazer que eu me torne um homem de ferro. Nunca mais eu vou negar a Jesus. Mas mesmo após o batismo, nós temos a nossa natureza pecaminosa que a gente tem que mortificar ela todo dia. Porque vira e mexe ela quer viver. E para encerrar, os discípulos nunca entenderam a Jesus. E isso é fácil dizer, não é? Que os discípulos nunca entenderam Jesus. Mas isso não acontece comigo também? Isso não acontece com você de não entender Jesus? Mas está aqui a maravilhosa grandeza do amor dele. Porque apesar daquilo que nós somos, ele nos aceita do jeito que você é e pode transformar a sua vida. Gostaria que você se colocasse de pé nessa noite. Eu não sei como você está aqui. Eu não sei como que você entrou. Eu não sei se você está parado na vida, esperando algo acontecer. Mas quando eu li, quando eu prestei atenção, como eu fui aqui exposto a essa palavra nessa noite, eu estou compreendendo que o Senhor, Ele continua me amando. Mesmo que eu falhei, mesmo que eu traí, mesmo que eu não compreendi, o Senhor, Ele continua me amando. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Você que nunca fez essa oração, coloque essa mão no seu coração. Você que nunca fez uma oração de entrega para Jesus, ou você que está distante dos caminhos de Jesus,
e gostaria de entregar a sua vida para Ele. Eu gostaria de orar com você. Feche os teus olhos nessa noite. Eu gostaria de orar com você. O Pai querido, aqueles discípulos, na noite mais triste da vida de Jesus, nessa terra o abandonaram, o negaram, o traíram. E hoje, quando abrimos a Bíblia, e é fácil ler as histórias desses homens e dizer como foram capazes de dizerem aquilo para Jesus. Mas, Pai, todo dia, cada hora, nós estamos repetindo a mesma história em nossas próprias experiências. Estamos te traindo, Pai, e continuamos machucando o Teu coração com os nossos pecados. Continuamos machucando o Senhor com as nossas... negando o Senhor. E nesse momento, ó Pai, nós queremos clamar pelo perdão. Eu clamo pelo perdão. Por tudo aquilo que eu fiz, por tudo aquilo que nós fazemos em nossa vida que contradiz o Teu amor, Pai. E as coisas maravilhosas que Tu queres operar na minha vida e na vida de cada um de nós. Nessa noite, Pai, eu oro. Dá uma oportunidade, Pai. Nesse exato momento existe alguém que sente sem essa oportunidade, ele sente que está perdido, que sente que está acabado para sempre. Mas o Teu braço, ó Pai, traga-o. Toca na vida dele com amor. Transforma e cure ele, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu estou entendendo nesta palavra aqui nessa noite, que eu orar e voluntariamente entregar a minha vida para Jesus, é isso que eu estou fazendo aqui nessa noite. O Senhor perdoa os meus pecados, esquece tudo. E eu estou voltando para o Senhor. De repente eu estava longe, eu estou voltando para o Senhor hoje, Pai. Me entrega a minha vida para o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você que nunca tinha feito essa oração de entrega para Jesus, voluntariamente falando: Senhor, eu quero o Senhor Jesus da minha vida. Eu gostaria de que você levantasse a sua mão onde você está. Senhor, eu nunca fiz essa oração, mas agora eu estou entendendo. Estou entregando a minha vida para Jesus. Levante a sua mão onde você está. Você que está voltando para Jesus hoje, estava com a sua vida distanciada, longe dos caminhos do Senhor, deseja arrependimento no seu coração, está voltando para os caminhos do Senhor. Levante a sua mão.